Amém. Se assenta, por favor, irmão. Não sei o que você pensa quando você canta essa música. Quero ver a glória do Senhor, não é? Você quer ver a glória do Senhor, irmão? Você sabe o que é a glória do Senhor? Como é que Deus manifesta a glória dele? A glória do Senhor, preste atenção nisso aqui. Quando Deus quis manifestar a si mesmo sobre a terra, Ele criou o homem. Você entendeu isso aqui? Preste atenção aqui, ó. Tá prestando atenção aqui no que eu estou dizendo? Você quer ver a glória? Você cantou, quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Você sabe o que você pediu a Deus? Porque é importante a gente saber o que a gente está cantando, o que a gente está pedindo a Deus. Quando Deus quis manifestar a si mesmo sobre a terra, Ele fez o ser humano. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a glória de Deus se manifestou através do ser humano criado. Nós pecamos e carecemos do quê? Da glória de Deus, dessa manifestação perfeita de quem Deus é. Jesus veio ao mundo e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Lembra disso? Lembra desse texto bíblico? Vimos a sua glória, mas vimos como? Jesus brilhava, ele soltava faíscas? Não, mas ele tinha uma vida que expressava quem Deus é. Quem Deus é? Deus é essencialmente amor. Ele expressava, a expressão de vida dele era o seu amor. Quando eu era mais novo, mais novo em idade, e mais novo na fé, e não entendia muito bem, eu sempre cantava essa música assim, deixando dar asas à minha imaginação, que talvez eu pudesse ver assim uma luz, né? Quem sabe eu tivesse uma visão de Deus, e aí abrisse assim no meio da igreja os céus, e eu começasse a ver as nuvens assim de outras cores, e uma luz, e uma manifestação assim, né? Mas irmão, o que a palavra de Deus nos mostra, que Deus quer se revelar na sua vida, não é piscando um farol para você, mas é agindo na sua vida e transformando a sua vida. Eu gosto de cantar essa, tem gente que já tira essas músicas tudo. Não, presbiteriano não pode cantar essas músicas não, porque é umas músicas meio complicadas, falando de ver glória. Irmão, nós temos que ver a glória de Deus sim, e saber como é que a glória de Deus se manifesta. Não adianta nada ficar brilhando, como Moisés desceu do monte de um encontro com Deus, a glória brilhava, mas a palavra de Deus vai depois nos revelar que ele colocou um véu sobre si, não é simplesmente porque a glória estava ofuscando os outros, mas é para que as pessoas não percebessem que aquela glória era desvanecente, porque a cada dia brilhava menos. Aquele momento, irmãos, ainda não era aquele encontro no monte, ali com medo, trovões, ali no Êxodo, não era o propósito final de Deus. Sabe como que a glória de Deus se manifesta na sua vida? Através do poder do Espírito Santo em você, para que você viva a vida que Deus quer que você viva. Então, quando você cantar, preste atenção nas músicas que você canta, preste atenção no que você está dizendo. Você precisa entender o que você está cantando. Se você não entende, talvez seja melhor nem cantar, não é? Ou procurar saber, seria melhor ainda, procurar saber o que é que você está cantando, porque nós aqui, em todo o tempo, nós estamos na presença do Senhor, estamos falando com Deus, e as músicas que nós cantamos são orações. Você está se dirigindo a Deus, você está falando a respeito de Deus, você está louvando a pessoa de Deus, você está fazendo orações muitas vezes de petições, você está pedindo: eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Como que vai ser isso, irmão? Então vai vir um raio assim? Ou é o poder da palavra de Deus que vai agindo sobre você? O poder do Espírito Santo de Deus que vai instigando fé no seu coração, e você começa então a ver com o que a gente chama de os olhos espirituais. São os olhos da fé, quando você consegue olhar
através da ótica de Deus. Isso é a glória de Deus se manifestando em você. Então, quando você cantar, lembre disso. Você está pedindo transformação de vida. Você está pedindo para a sua vida ser transformada por Deus. Faça aquilo que Deus criou você para ser, imagem dele. Por isso que Deus odeia a imagem de escultura, porque a única imagem que Deus que existe a respeito de Deus, a única figura na terra que expressa Deus é o homem, que foi Deus mesmo quem fez, não para ser adorado, mas para ser reflexo daquele único que merece ser adorado. Entendeu? Então fica aí a dica para você sempre cantar sabendo que você está cantando. Pega a sua Bíblia de novo, por favor. Abre em 1 Samuel, capítulo 30. Eu chamei vocês aqui nessa noite para uma noite especial de oração. E nós vamos orar. Mas nós precisamos entender também o que nós estamos fazendo quando nós estamos orando. Nós precisamos compreender como é que se ora, como é que você ora ao Senhor. Porque nós oramos conforme a palavra, porque esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós não vamos pedir bobagem, né? Nós vamos pedir aquilo que nós sabemos, que é agradável ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 30. Eu quero, por favor, que você veja o versículo 4. 1 Samuel 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Só até aí. Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus para nos orientar. Senhor, nós pedimos. Cada um de nós aqui pede, Deus. Queremos ser dirigidos, orientados pelo Senhor. Para orar, nós queremos ser orientados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Então, Deus, faz manifesta a Tua vontade, faz manifesta Teu querer para nós aqui. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo está dividido, né? Nós estamos aí num mundo dividido. Acho que eu particularmente nunca vi tanta divisão como nesses últimos tempos, né? E eu já não sou novinho mais não, né? Sou meio velhinho. E também gosto de história, gosto de ler história. Então, eu sei um pouquinho de coisas que aconteceram antes de eu nascer, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão dividido e uns acham que é o fim, né? Tudo vai de mal a pior e não tem jeito, vamos nos trancar, não vai ter jeito, porque se tiver vacina, também pode ser que ela não funcione, se a vacina pode ser uma conspiração, a vacina tem mil coisas, né? Que as pessoas dizem. Outras pessoas já acham que não, nós temos que enfrentar, e não ter medo de nada, e nós temos que ter assim, o peito aberto, e não tem esse negócio não, vamos, né? E alguns até dizendo assim, porque confiamos em Deus, então vamos aí encarar tudo. Nós estamos vivendo um ano, todo mundo sabe que não teve um outro ano igual, 2020. Gente, o que é isso? O que é isso? E aí, as pessoas divididas. E muita gente falando assim, gente, esse ano não existiu, né? Esse ano não teve 2020. O que
que é que se pode... Na verdade, muita gente está dizendo assim, já acabou. Já acabou. Já acabou. E assim, mas a coisa é tão confusa, porque é uma ideia assim, mas parece que quando chegar janeiro vai ser tudo novo, né? Vai ser ano novo, aí, depois que estourarem os fogos, chega 1º de janeiro e não existe mais 2020, graças a Deus, 2020 passou, agora 2021, sem problemas. A nossa situação geral é difícil. A minha questão não é com as pessoas de uma forma geral, mas a minha questão é com você que é crente no Senhor Jesus, com a gente que é servo de Deus. Você está em um desses dois grupos? Você está num grupo ou no outro? Eu vou te dizer uma coisa, se você estiver em um grupo ou em outro, confiando que ou que nada vai dar certo, ou então só se vier uma vacina fenomenal, tomara, estou torcendo pela vacina sensacional, se eu estiver nesse grupo, ou se você está no grupo do peito aberto, vamos aí enfrentar tudo sem problema, seja onde for que você estiver, e se você estiver com esses pensamentos aí, desculpa a franqueza, irmão, você está errado. Você está colocando as suas expectativas nos mesmos lugares onde as pessoas que não conhecem a Deus estão colocando. E a verdade é que eles não sabem também. Mas como tem que ter uma opinião, tem que ter alguma coisa, então nós estamos vivendo aí esse mundo conflagrado, né? Esse mundo de guerra, você não sabe, tem país xingando o outro, governante xingando o outro, vizinho xingando o outro, parente xingando o outro, todo mundo assim, e um lado e outro lado. Irmão, nós não somos de nenhum desses dois lados. E o que eu vim dizer para você hoje, já estava dizendo lá na figurinha que mandamos para você, no zap, que colocamos lá no nosso aplicativo, o jogo não terminou, vamos orar. O jogo não terminou. Irmão, nós somos o povo do desespero? Não, nós não somos o povo do desespero. Então nós somos o povo que não se angustia? Não, nós não somos o povo que não se angustia. Então o que é? A gente é como qualquer um. Não, a gente não é como qualquer um. Afinal de contas, eu tenho que fazer essa pergunta para quem? Eu tenho que fazer essa pergunta para a palavra de Deus. Para eu poder ver como é que eu vou dar os próximos passos na minha vida. E aí, a gente olha aqui para esse texto que a gente acabou de ver, e nós vemos o seguinte. Eu vou te falar uma coisa que é complicada. Você precisa saber, se você não sabe, não sei o que você pensa aí, se você não sabe, essas questões, essa pandemia, tudo isso aí tem a ver com a igreja e não a ver com o cenário geral do mundo. Deus trata com o seu povo. Se você está nesse planeta Terra, não sei se você está aí acompanhando a gente de uma espaçonave da NASA, se você está aqui no planeta Terra, você ou é povo de Deus, ou você é ímpio, você não é o povo de Deus. Ou você tem aliança com Deus, ou você não tem. Existem esses dois povos, a Bíblia apresenta assim. E quando a Bíblia fala sobre pragas e essas situações, tem a ver com o povo de Deus e não a ver com o mundo. Deus está sempre tratando com a sua igreja, Deus está sempre tratando com o seu povo. É por isso que lá em Crônicas a gente vê, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, me invocar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A questão aqui, às vezes a gente olha e a gente tem essa mania, irmãos. Corrija essa mania em você. Se você tem essa mania, corrija aí. A gente olha para as atitudes de Davi e a gente fala, isso mesmo, é assim que tem que ser o crente, um homem segundo o coração de Deus, né? Porque se reanimou no Senhor seu Deus. Mas você tem que entender, irmão, que essa situação toda aqui é por causa do pecado de Davi. Davi está nessa situação, poderia estar numa situação pior ainda, Deus poupou ele, porque ele estava indo para a guerra contra Israel. Eu não sei o que ia acontecer.
Será que ele ia realmente lutar contra Israel? Porque nesse tempo ele estava junto com os filisteus. Estava servindo um rei filisteu. E eles dispensaram ele da guerra. Falaram, não, esse sujeito ele é israelita de nascimento. Ele era chegadaço lá no Saul antes de ter o problema. Então pode ser que no meio da batalha ele e os seus homens, que são gente poderosa na guerra, se virem contra nós. A gente não quer essa dúvida no meio dos nossos soldados. Deixa ele embora. E Davi volta. Quando Davi volta, ele encontra o cenário, o quê? A cidade dele queimada, aquele cenário todo. Você já ouviu essa palavra muitas vezes. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é que Davi estava tremendamente angustiado e ele era um sujeito que o povo queria apedrejar ele e eles tinham razão. O que eles estavam fazendo na terra dos filisteus? O que eles estavam fazendo guerreando guerra de filisteu? O que eles estavam fazendo? E aí, Davi, depois de chorar, e aí nós estamos em tempo de choro, né? De dúvida, de preocupações, de pesos e tal. E aí, depois de chorar muito, não sei se você já chorou nesses tempos agora, não sei se você já... Como é que você tem enfrentado esses dias? Na boa ou com apreensões severas, com angústias, com preocupações? Eu acredito que você tenha, pelo menos, passado por preocupações severas, talvez angústias severas. E então, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu não tenho tempo aqui, mas a gente vai ter tempo durante o mês de novembro, para a gente falar mais. Já foi falado no domingo, nessa questão de no Senhor, em Cristo. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E a partir daí, ele partiu para orar. Ele foi consultar o Senhor. E o problema nosso, irmãos, é que a gente sabe muito e pratica pouco. Nós passamos aqui uma temporada, durante esse período aí de pandemia, nós pregamos todo o Sermão do Monte. Abre aí sua Bíblia e vira lá, pega lá, Mateus, abre aí Mateus, capítulo 6. Verso 5, diz assim, e quando orardes, você se lembra, tem pouco tempo que a gente pregou, ou seja, você vai orar. Verso 6 fala, orarás a teu pai. Orarás a teu pai. Verso 8 diz, vosso pai sabe o de que tendes necessidade. Ele sabe, mas você tem que orar. Ele sabe. Ele já sabe. Mas você tem que orar. A oração não é por causa de Deus. A oração é por sua causa. É você que precisa, com a sua mente frágil, ser lembrado de quem Deus é, no que Ele quer, o que Ele merece, o que Ele quer, o que Ele faz. É você que precisa, não é Deus que precisa. Deus não precisa de um lembrete. Deus não precisa que você deixe escrito na geladeira de casa o bilhete. Olha, lembra. Mas é você que precisa, sou eu que preciso. Irmãos, nós somos um povo de pouca oração. Pouca oração. E nós somos mais culpados de ser um povo de pouca oração, porque nós sabemos o poder da oração, porque nós sabemos como orar, porque nós temos acesso a Deus. Somos nós que temos condição de interceder. O presidente da República não tem condição de interceder pelo Brasil, irmãos. Aquele moço não é crente, não, tá? Ele não é crente, ele é uma pessoa que é interessado pelo cristianismo. No seu coração dele, também não estou fazendo julgamento, mas ele não é, assim, uma pessoa que tem demonstração de ser um seguidor. É preciso alguém que seja crente no Senhor Jesus para orar pelo país, para orar pelas pessoas. A questão, então, desculpa, talvez eu tenha sido arrogante aqui ao dizer que ele não é, eu não sei. Mas eu acredito que você é.
Eu não posso exigir de outras pessoas que orem, mas eu posso exigir de você e de mim, que nós precisamos interceder. Será que você também está no time do já acabou, esse ano já acabou, está tudo acabado? Eu vejo a minha esposa lidando com as crianças lá na escola, tendo que se reinventar, né, para dar aula de um jeito que nunca tinha dado antes. E às vezes a gente vê pais que não estão nem mandando as atividades das crianças. Por quê? Porque isso não vai dar em nada, porque isso não isso, porque não quer, porque não... Sabe? Porque o povo está desanimado, eles não acreditam. Não tem esperança nem pelo seu filho, que precisa aprender. Você talvez está aí parado, esperando o quê? Está esperando acabar as parcelas da ajuda do governo? Está esperando o quê? Mas a questão, então, pensa bem, eu falei de dois grupos. Tem um grupo que está aí fechado, não faz nada, está aí, está criando muros. Tem um outro que está aí, então aberto, vamos lá, não tem medo do coronga não. Estão errados. Porque a nossa atitude tem que ser uma atitude de oração. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor e reconhecer o nosso pecado. A sua vida não está boa? Quanto de oração você tem dedicado? Mas é por quê? É porque se você orar mais, Deus age mais? Não, irmão. É porque você precisa dessa graça que é a oração. A oração abençoa você. Só de ter orado, você já é abençoado. Só de confessar o Senhor, você já é abençoado. Você sabe orar a oração do Pai Nosso? Qual foi a última vez que você orou? A gente não tem muito costume aqui na igreja de fazer isso. Não é porque é errado, inclusive nós vamos fazer agora. Mas é porque a gente quer tanto insistir com você que não são modelos de oração, mas que você precisa entender aquilo que você está falando. Então, a gente evita o que a gente chama de reza, né? Vamos rezar o Pai Nosso na ideia de que se eu repetir, né? Às vezes você vai repetir, bom, se eu repetir muitas vezes, vai funcionar mais. E como eu preciso então repetir muitas vezes, eu vou até falar depressa. Então a pessoa vai, para nós que estamos no seu santificado, seja o nome de Deus, parece que vai ter um gol no final. Né? Como se estivesse narrando. Nem pensa naquilo que está orando. Mas essa oração que nós vemos aqui, está no capítulo 6 aí, ó. Essa oração aqui, ela é modelo para nós. E eu quero dedicar um tempo junto com vocês agora a orar, seguindo o modelo dessa oração. Eu gostaria que você orasse comigo aqui. Sem cola, você dá conta? Você ora comigo aqui? Primeira vez nós vamos orar juntos a oração inteira. Eu vou orar a primeira vez, depois nós vamos orar juntos. Você escuta o ritmo para a gente não ficar cada um num ritmo, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode orar comigo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vai ficar de pé e eu vou te ajudar a orar. Eu gostaria que você fechasse os olhos, porque é você que vai orar. Eu também vou orar, mas eu vou orientando você como Jesus orientou. Eu quero que você pense em cada parte dessa oração para que você ore comigo. Veja que quando eu for explicando cada ponto aqui para a gente orar, você vai pensar nessa questão. Será que o jogo acabou? O que eu posso pensar
para o meu futuro, para o futuro da minha casa, para o futuro da minha igreja, para o futuro do meu país, a partir dessa oração? O que eu posso pensar a partir dessa oração? Então, o primeiro ponto é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero que você ore agora, e eu vou dar uns minutinhos para você orar. Quando eu vou orar também fora do microfone. Quando eu voltar ao microfone, você começa a prestar atenção de novo. Então, eu vou te orientar. O que você tem que pensar nesse ponto aqui? Irmão, quando você vai fazer uma oração, você vai falar com o seu Pai Celeste. Olha a dimensão disso. O Pai perfeito, que não é comparável com o seu Pai terreno. Aquele que é o Pai verdadeiro. Ele é celeste, ele tem poder pleno para agir. Você está se dirigindo àquele que tem poder para agir. Mas não apenas tem poder para agir, mas ele tem o querer, porque ele é Pai. E só tem algo que o Pai não dá para um filho. Aquilo que ele não pode, ou aquilo que é ruim para o filho. Só que Deus não tem aquilo que ele não pode. Deus pode todas as coisas. Ele somente não te dará aquilo que é ruim para você. E você precisa também, como um filho submisso, se dirigir ao Pai nessa expectativa de que Ele te atenderá se aquilo que você está pedindo é conforme a vontade dEle. Mas esse momento aqui é um momento de glorificar a Deus. O que você vai dizer aqui nesse Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome? Você vai dizer: Senhor, eu reconheço o teu poder, eu reconheço a tua majestade, eu reconheço que tu és o meu Pai, eu tenho expectativa e esperança quando eu falo com o Senhor, e eu quero nesse momento louvar o nome do Senhor. Eu quero dizer que o teu nome para mim é especial, o teu nome é santo, o teu nome é maravilhoso. E aí, irmão, é você que ora. Então eu vou orar sim, eu estava orando agora, eu vou fazer a minha oração agora, e você vai fazer a sua. Depois nós vamos para outra parte. Fica sempre de olhos fechados, vai orando aí. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Pai que está nos céus, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem todo o poder e tem comigo uma relação de pai para filho por meio de Jesus Cristo. Eu quero santificar o teu nome, ó Deus, eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu quero que o teu nome seja, ó Deus, entre todas as pessoas, reconhecido como o nome do Deus eterno, o nome do Deus verdadeiro, um nome que precisa ser mantido na mais alta conta. Eu glorifico o nome do Senhor, exalto o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus Pai, porque o Senhor tem essa relação direta comigo por intenção do Senhor. Foi o Senhor quem me quis como filho, e eu sou grato ao Senhor, eu sou grato ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É pedir que a vontade de Deus se estabeleça sobre a terra. É pedir que Deus transforme vidas. É pedir que Deus transforme a nossa nação. É pedir que Deus transforme a sua casa, mas por meio do reinado dele. Por meio de que as pessoas aceitem o governo de Deus, se orientem pelo governo de Deus. A nossa igreja, irmãos, que a nossa igreja seja governada por Deus. Que nós tenhamos esse pensamento, que o Senhor implante o seu reino, esse reino que nós anunciamos aqui, pregando o Sermão do Monte. Vamos orar pedindo que o reino de Deus, como que o reino de Deus se manifesta? Conversão de pessoas, santificação da igreja. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, que venha o teu reino. Eu quero que o teu reino seja implantado. Eu sei que o teu reino já está aqui. Eu quero que o teu reino avance. Venha sempre sobre nós o teu reino. Venha sobre a minha vida, ó Deus, vem governar a minha vida. Vem, Senhor Deus, dizer aquilo que eu devo fazer. Põe ordem, ó Deus, na minha vida. Dá ordens à minha vida. Senhor Deus, repreende o meu pecado. Senhor Deus, me ensina, me instrui na lei do reino do Senhor. Eu quero entender, eu quero que venha o reino do Senhor. Eu quero que a igreja do Senhor viva o reino do Senhor. Eu quero que a minha casa seja governada pelo Senhor. Eu quero que as minhas filhas se submetam
submetam à lei do Senhor. Eu quero que a minha esposa se submeta à lei do Senhor. Eu quero que nós, ó Deus, todos nos curvemos diante de Ti, porque Tu és Rei. Nós queremos nos submeter a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos que se faça a Tua vontade. Ó Deus, os melhores desejos não são comparáveis com a Tua vontade. Eu sei que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Ó Deus, então, Senhor Deus, se aquilo que nós queremos é bom e é abençoado, então que o Senhor faça. Mas, Senhor Deus, acima de tudo esteja a vontade do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é o suprimento do qual você precisa. Do que é que você está precisando? Qual é o pão que você está precisando hoje? Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Talvez não é nem o pão material, você está precisando de fortalecimento espiritual. Você está precisando de pão, você está precisando de bênção material, é a hora de pedir: Senhor, eu preciso no meu trabalho, eu preciso na minha casa, eu preciso nos meus filhos que estão estudando, eu preciso. Pode falar com Deus agora o pão de cada dia. Olha agora, pede, lembra aquilo que você, o sonho que você tem. Senhor, eu desejo alcançar isso, mas eu sei que é dia após dia. Eu quero que o meu coração esteja agora tranquilo diante do Senhor, enquanto eu peço ao Senhor o suprimento para a minha vida. Senhor Deus, eu creio que o Senhor me dá o pão de cada dia. Eu nunca fiquei sem o pão de cada dia. Então, Senhor Deus, eu peço mais uma vez que dia a dia o pão do Senhor esteja na minha casa, esteja para mim, Senhor Deus, em tudo aquilo de que eu preciso. Ó Deus, supre a minha necessidade, Senhor Deus, o Senhor a conhece melhor do que eu. Supre a minha necessidade diária, Senhor Deus. Supre, Senhor Deus, com aquilo de que eu preciso. Visita a minha casa, visita, Senhor Deus, as pessoas, ó Deus, de quem eu me lembro agora. Visita a igreja do Senhor, os meus irmãos, Senhor Deus, que precisam hoje de uma intervenção no Senhor, para que eles possam ter o seu pão, ó Deus, para que eles possam receber de Ti, ó Deus, dia a dia, ó Deus, o cuidado, o carinho, ó Deus, o suprimento. Abençoa o Teu povo agora com esse recurso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Confissão de pecados fizemos algumas vezes já, mas como estamos nos nossos relacionamentos? Não tenho mágoa com ninguém, mas não está conversando direito com alguém, está meio estremecido, qualquer coisa, tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Irmão, não é assim. Não é assim. Nós temos que viver na plenitude do Espírito Santo. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Se você está pleno aí no Espírito Santo, você está aí bem no Espírito Santo, até quando o seu cônjuge está te dando lenhada, você está bem. Por quê? Porque você, quem te põe de pé é o Senhor seu Deus. Quem te chamou de filho, de filha, foi o Senhor seu Deus. Quem está tratando e agindo na sua vida é o Senhor seu Deus. Se você está entristecido com pessoas ao seu redor, então agora é hora de confessar e dizer: Senhor, me ajude a não viver no padrão do mundo, segundo as inclinações aí do coração. Eu quero ter um coração guiado pelo Senhor, um coração perdoador. Senhor, nós oramos sim, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor sonde o meu coração, Senhor. Sonde, Senhor Deus, se tem alguma relação, ó Deus, na minha vida na qual eu não estou oferecendo perdão. Senhor, se eu estou irado contra alguém, ó Deus, se eu estou mantendo distância de alguém, se eu estou agindo mal com alguém, Deus, sonda o meu coração, me mostre o que eu preciso consertar. Eu não quero problema com ninguém, Senhor Deus, especialmente com o Senhor, e eu sei que eu preciso andar direito, ó Deus, porque o Senhor é um Deus perdoador. Eu não posso zombar do perdão que o Senhor me deu. Então eu tenho que oferecer esse perdão. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor já prepare os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos perdoar os que nos ofendem. Deus já tem um perdão pronto antes da ofensa, já estamos preparados para oferecer o perdão, porque o Senhor é suficiente para nós. Ó Deus, nós não vamos andar entristecidos com pessoas, nós vamos andar, ó Deus, na fé no Senhor, sabendo, Senhor Deus, que as Tuas palavras para nós são suficientes
para nós nos mantermos de cabeça erguida. O Senhor tem nos chamado pelo nome, tem nos chamado de filhos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, sim, Senhor Deus, a perdoar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ensine a perdoar também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido a fazer ao Senhor, Jesus nos ensinou a pedir ao Senhor isso, mas o livramento vem muitas vezes na instrução do Senhor e só cai do precipício quem anda na beirada. E talvez Deus tenha falado com você, venha falando com você sobre esses precipícios que você fica andando na ponta deles. Não, mas eu não caí não, eu estava só dando uma olhadinha. Porque começa a cair, irmão, é lá no fundo que bate. E aí é pior. Nós vamos pedir ao Senhor, sim, Deus, som do meu coração, aquilo que é tentação para mim, me dá força no Espírito do Senhor para resistir, me dá sabedoria do Senhor para evitar, me dá, Senhor Deus, vitória na minha vida. Eu não quero, Senhor Deus, passar por idiota, porque eu conheço a verdade, me embrenhar na mentira, me sujar no pecado. Eu não quero isso para a minha vida. Então, quando a tentação vier, Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Não me deixe cair quando eu for tentado, mas me livre do mal, que é praticar o mal e sofrer as consequências do mal. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor. Eu sei que há muitas pessoas sendo tentadas em muitas coisas. Ó Deus, as tentações são de diversos tipos e em muitos momentos eu sei que temos sido tentados, somos tentados em muitas coisas. O que nós estamos pedindo ao Senhor agora é uma resistência espiritual. Estamos pedindo ao Senhor poder no Espírito do Senhor para dizer não ao pecado. Ó Deus, nós estamos pedindo um poder do Senhor na nossa vida. Não estamos aqui dizendo, Senhor, que na nossa força é que nós faremos isso. Nós estamos dizendo que é na graça do Senhor, no poder do Senhor que nós faremos isso. Nós estamos declarando nossa dependência de Ti, te pedindo, não deixe que nós venhamos cair nas tentações. Não deixa, Senhor. Deus, tem misericórdia. Ó Deus, não permita que venha sobre nós tentação que não seja aquela que nós podemos suportar. E aí eu me lembro que a Tua palavra diz exatamente isso, que o Senhor não nos deixa tentar acima do que nós podemos, antes com a tentação o Senhor também dá o escape para que possamos suportar. Nessa hora, Deus, pedimos que no nosso coração, pela ação do Espírito do Senhor, nós passemos pelo escape, a gente passe pela rota de fuga e não demos lugar ao diabo, não demos lugar para que ele não tenha poder sobre a nossa vida, para que ele não se assenhore da nossa vida. Deus, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça agora em nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se assenta um pouquinho, por favor. Irmão, você quer que o reino, o poder e a glória de Deus se manifestem na sua vida? Você já pensou o que seria isso? Pensa isso. O reino, o poder e a glória de Deus. O reino é dele, o poder é dele e a glória é dele, mas ele manifesta essas coisas na nossa vida. Irmão, o recomeço está na presença de Deus, está em você desejar o reino de Deus, está em você querer. A sua vida, ela entra em ordem a partir da palavra de Deus. A sua vida, ela começa a entrar em ordem à medida em que você coloca em ordem o seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus estiver bem, as outras coisas na sua vida vão entrar em ordem. O poder para fazer bem, para viver bem, está em ser cheio do Espírito Santo. Então, é preciso que você entenda que se você continuar eventualmente negligenciando os meios de graça, já ouviu essa expressão? O meio de graça. O que é um meio de graça? É algo que Deus usa para abençoar você. Através daquele meio, você é abençoado.
Por exemplo, a palavra de Deus é o principal meio de graça. O principal meio. Sem a palavra de Deus não acontece nada na sua vida. É um meio de graça. A igreja é um instrumento de Deus para abençoar você. Quem inventou foi Jesus. Não invente outra coisa. Não procure inventar uma maneira de servir a Deus. Estou muito preocupado com quem está ali, ó, atrás daquele celular ali. Ó. Estou muito preocupado. Não estou censurando ninguém que está ali. Mas se eu estou preocupado com você que está aqui, quanto mais eu estou com quem eventualmente está ali. Ó, porque eu estava fora de BH outro dia aí, né, e acompanhei os cultos de quinta-feira passada e do domingo, através do celular. E de vez em quando pula um trecho lá. E dá aquelas coisas, sabe? Que tem umas coisas que a gente descobre que você é meio automático com o celular, não é? Uma coisa que acontece, você vai lá, parece que sua mão já fez, já puxou, já abriu, já fechou, na hora do culto. E eu lá, sendo tentado, acabei de orar aqui, né? Me livre da tentação, Senhor. Mas é muito mais difícil. Não é a mesma coisa, irmãos. A gente faz aquilo que a gente pode. Entende que há pessoas que não podem estar aqui. Amém. Não estou aqui censurando ninguém. Mas não é a mesma coisa, não será a mesma coisa nunca. O culto que está acontecendo aqui não é exatamente a mesma coisa que está sendo recebida lá. Sabe por que não é? Porque essa comunhão aqui, ó, é bíblica. Deus não é pelas gravações que a gente é abençoado. O que Deus, o Senhor disse? Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Mas Deus não está em toda parte? Por que Ele disse que onde 2 ou 3 se reunirem, Ele estará ali? Porque Deus se manifesta sim. Deus se manifesta de uma forma especial quando os crentes se encontram em nome do Senhor. Então, isso é uma questão provisória, precária, que não pode prevalecer. Nós não podemos mudar de hábitos. Eu já ouvi gente falando assim, a gente hoje vai assistir por aqui mesmo. Num sentido assim, a gente acorda e vê como a gente está. Se a gente tiver com mais vontade de ir, a gente vai. Se a gente não tiver, a gente fica ali e assiste dali. Porque a gente está meio sonolento. Igreja não é Netflix. Nunca será. E se a igreja ficar acomodada, a gente corta aquilo ali. Para de transmitir. Nós estamos num momento especial. Não pensem vocês, nós estamos num novo normal, que nós permaneceremos dessa forma. Nós precisamos do encontro, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ver um ao outro. Sabe? Vai chegar a hora que nós vamos poder respirar de perto o mesmo ar, mas se não dá, respiramos de longe. Mas precisamos. Então, nós precisamos desejar esse reino de Deus, e esse reino se manifesta através da igreja, por isso nós devemos ser igreja. E nós estamos preparando ministrações especiais para a igreja nesse final de ano. E a nossa oração agora vai ser pelos próximos 2 meses, que nós vamos ter, assim, eu tenho a expectativa de que Deus vai nos edificar de uma forma extraordinária. Nas quintas-feiras, a partir da próxima semana, nós estamos falando esse ano todo de volta, né? De volta às disciplinas espirituais. E nós vamos ter, a cada semana, alguém falando em uma disciplina espiritual importante, e nós estamos trazendo pessoas que têm vida naquilo que eles vão falar. Então são pessoas que eu conheço e sei que aquilo que ele vai dizer corresponde na vida, não é gente só que sabe o que está escrito na Bíblia, não. É gente que vive o negócio. Então, a primeira... Bom, depois você vai ver ali, já estão ali fora, não vou gastar tempo para dizer o que vai vir, não. E durante os domingos nós estamos ministrando Efésios, de volta à essência do ser igreja. Irmão, eu te garanto que se você acompanhar as pregações nesse mês, você vai ser mudado por Deus.
o seu entendimento do que Deus faz na sua vida, o que Ele quer fazer através de você, como que Deus usa a igreja, como que esse negócio transborda lá dentro da sua casa, lá na sua família, lá nos problemas que você vive lá na cozinha. Agora, se você não correr atrás, não se esforçar, infelizmente, você abriu mão de um meio de graça, um meio através do qual Deus quer abençoar você. Então, não se acomode, o jogo não terminou, nós temos um final de ano abençoadíssimo, mês de dezembro, ministrações especiais também, vai ser bacana. Não, vamos mantendo dessa forma, com distanciamento, com tudo que temos aqui. Não sabemos tudo como vai ser até o final, não, mas a ministração, eu creio que vai ser uma bênção. Você pode ficar de pé agora? Eu queria que a gente orasse assim. Primeiro, você vai orar com respeito ao que Deus ministrou na sua vida nessa noite. O que Deus ministrou na sua vida? Segundo, nós vamos orar pela igreja nos próximos 2 meses. Temos eleição de presbíteros, temos muita coisa abençoada. Estamos trabalhando pelo retorno da nossa escola bíblica aí no próximo ano, de uma forma bem bacana. Tem muita gente trabalhando nos bastidores aí. No sábado nós vamos ter um encontro de crianças aqui na igreja. Tem muita coisa boa acontecendo e gente trabalhando e orando. Mas eu quero que você esteja orando pela sua igreja, orando por você. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nós nessa noite meditamos sobre reconhecimento de faltas, reconhecimento dos nossos pecados. Nessa noite nós pensamos sobre isso e te pedimos perdão. E queremos sair daqui com uma determinação maior de orar, de buscar o Senhor, de encher a nossa vida daquilo que vem de Ti. Nós queremos, Senhor. Nós queremos usar, ó Deus, a autoridade que o Senhor nos deu como intercessores para interceder pelo nosso país, para interceder pelo mundo, para interceder, Senhor Deus, nesse momento difícil e diferente, em que somente o Senhor pode nos dar uma resposta. Como Davi ali não tinha a quem recorrer, recorreu a Ti em submissão, em quebrantamento, e o Senhor foi misericordioso e agiu. Ó Deus, também nós queremos que o Senhor venha com uma atitude especial, uma ação especial sobre o nosso mundo, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Senhor Deus, vem, ó Deus, trazer tempos de refrigério, de paz. Nós oramos por paz no nosso planeta, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, pelos meses de novembro e dezembro aqui na Nona Igreja. Oramos, Senhor Jesus, para que todos estejamos unidos, ó Deus, e sejamos, ó Deus, abençoados através desse meio que o Senhor usa para abençoar o Teu povo. Que a igreja, nesses meses de novembro e dezembro, seja especialmente uma bênção. Que nós sejamos edificados pelo Senhor, que o Senhor opere de uma forma maravilhosa, que a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor, usando essa palavra, possa mudar a nossa vida e fazer de nós homens e mulheres melhores, cheios do Espírito Santo, com a vida abundante. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe assim nossas programações nesse ano, não apenas para que sejam bonitas, Deus, não, para que sejam abençoadoras, cheias da Tua presença. Obrigado, porque o Senhor está aqui. Obrigado, porque o Senhor se manifesta no meio do Teu povo. Senhor, se alguém aqui nesse momento tem uma causa, Senhor Deus, que talvez ele gostaria de ter mencionado nessa noite, pedido um socorro da parte do Senhor, eu intercedo por essa pessoa agora em nome de Jesus, que ele receba uma resposta da parte do Senhor, que ele receba, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, o entendimento da vontade do Senhor, que ele possa, ó Deus, aceitar a vontade, o propósito do Senhor na sua vida. Manifesta, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu poder, e sim, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Tenha um resto de semana abençoado. Domingo, estamos juntos, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.